Bem, pessoal, hoje, né, vamos falar sobre as relações fundamentais, né, mais importantes do triângulo retângulo, as relações trigonométricas, né? Então, digamos que você tem um triângulo aqui, um triângulo retângulo, ou seja, um dos seus vértices forma um ângulo de 90 graus. Você tem aqui um cateto, segmento AB, o outro segmento, esse cateto aqui é um cateto, de B para C, outro cateto, né? Esse segmento tem comprimento D, comprimento H, e aqui a hipotenusa, né? Que está de frente para o ângulo reto, tá? Ângulo de 90, tem comprimento L, esse segmento AC. E você tem um ângulo nesse vértice C aqui, que eu estou chamando de alfa. E aí você quer calcular, por exemplo, a relação de seno desse ângulo, né? Então, o seno desse ângulo alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é L. Ok? Então, se você fizer aqui o produto dos meios igual ao dos extremos, aqui no numerador é 1 vezes H é H. L seno de alfa, certo? Então, você com essa relação de seno, você pode encontrar tanto H quanto L se for dado nesse problema aqui com esse triângulo. Por sua vez, né, se você quiser agora calcular a relação trigonométrica de cosseno de alfa, você vai pegar o seno de alfa é cateto que está de frente para o ângulo em análise, ou seja, cateto oposto sobre hipotenusa, está aqui, ó. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo. Então, é D sobre L. Produto dos meios igual dos extremos, logo eu concluo que D é L cosseno de alfa. E, por fim, né, você tem a relação trigonométrica de tangente. A tangente, para quem não sabe, é a mesma coisa que se você pegar o seno de alfa e dividir pelo cosseno de alfa. Se você fizer isso, você vai encontrar, né, o que é a tangente? É o cateto oposto, que é o H, sobre o adjacente, que é D. Logo, se você fizer o produto dos meios igual dos extremos, fica H vezes 1 é H, D tangente de alfa. Ok? Então, essas são as relações fundamentais de seno, cosseno e tangente para esse ângulo alfa aqui, desse triângulo retângulo. Ok? Agora, digamos que eu tenha um outro retângulo, né? Agora eu tenho um retângulo onde o ângulo alfa, não tem mais ângulo alfa aqui, eu tenho um ângulo beta, que está o ângulo alfa estava no vértice C, o ângulo beta agora está no vértice A. O mesmo triângulo, né, mesmo tamanho, altura H, comprimento D e hipotenusa L. Agora eu vou calcular a relação trigonométrica de seno desse ângulo, de seno de beta. É cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa, que é L. Se você fizer o produto dos meios igual dos extremos, você conclui que D é L seno de beta. Por outro lado, né, você agora pode calcular a outra função trigonométrica, né, que é cosseno do beta. Então, cosseno do beta, o seno é o cateto que está de frente para o ângulo sobre a hipotenusa. Já o cosseno é o cateto que está do lado do ângulo sobre a hipotenusa, ou seja, H sobre L. Fazendo o produto dos meios igual dos extremos, você conclui que H é L cosseno de beta. Já a tangente, né, a tangente de beta, né, você também pode calcular como sendo a razão entre o seno de beta sobre o cosseno de beta, ou se preferir, tangente é cateto oposto sobre adjacente. E aí você faz o produto dos meios igual dos extremos, você conclui que D é H tangente de beta. E aí, se você tiver agora os dois ângulos, alfa e beta, como é que fica, né? Então, se você tiver os dois ângulos, alfa e beta, o que você vai ter é o seguinte aqui, olha. Você vai ter
corrigindo aqui, você vai ter o seguinte. Vamos lá, olha. O seno, né? Tá aqui o beta, tá aqui o alfa, tá aqui as mesmas dimensões, os mesmos comprimentos. Seno de alfa, em resumo, seno de alfa é H sobre L, seno de beta é D sobre L, tá? Então, seno de alfa aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, tá aqui. Seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, tá aqui. O cosseno de alfa aqui, ó, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá aqui. E por fim, tangente de alfa é cateto oposto sobre adjacente. Tá aqui, ó. E tangente de beta é cateto oposto sobre adjacente. Tá aqui. O que você pode concluir, amados, é que, por exemplo, o seno de alfa não é igual ao seno de beta, olha. Tá? Não são idênticos. A mesma coisa cosseno de alfa e cosseno de beta. Então, não é a mesma coisa. E tangente de alfa, tangente de beta também não são idênticos. Perceba que os ângulos, apesar de devido a estarem em vértices diferentes, as relações de seno, cosseno e tangente também serão. E aí vale ressaltar que para esse caso, para esse triângulo, né, se você somar os ângulos internos do triângulo alfa, beta e o 90, que é o reto, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, tá? E também vale a relação pitagórica, né? Se você pegar esse cateto h ao quadrado, somar com o outro cateto d ao quadrado, isso tem que ser igual à hipotenusa L ao quadrado, que é a relação do teorema de Pitágoras, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais e bons estudos!